Esdras 10, de 1 a 3. Esse capítulo é o último de Esdras, encerra toda a história que Esdras conta desse pós-cativeiro, retorno para Jerusalém. Lembrando que Esdras era um escriba, um doutor da lei, um verdadeiro conhecedor das escrituras sagradas. E ele é enviado pelo rei, um rei pagão, mas ele é enviado por esse rei para Israel, para agora restaurar, na verdade, o culto a Deus. O templo estava sendo acabado já, mas precisava restaurar o culto. E Israel estava pobre, né, espiritualmente, por causa de tudo aquilo que aconteceu historicamente, né, do abandono deles com relação a Deus, a ida para o cativeiro. Eu já falei isso aqui, imagine 70 anos num lugar onde você não tem liberdade para adorar a Deus como você adoraria onde você está, na sua casa, no nosso caso aqui, adoramos hoje aqui na igreja. E vamos adorar a Deus se já formos proibidos, vamos adorar na nossa casa, mas a tendência do isolamento, a Bíblia não trabalha, né? A Bíblia não apoia isolamento, por isso que a igreja não é isolamento. Nós tivemos um problema grande durante a pandemia por causa disso. Então, eles passaram 70 anos é muito tempo, num lugar estranho, né, para cultuar a Deus. Lá não havia um templo, todas essas questões. Agora eles voltam e Esdras está diante de um grande problema, que acontece no capítulo 9, nós passamos um pouco semana passada, agora no 10, de 1 a 3, diz assim: enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. E o verso 3: façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei. Vocês percebem que é uma decisão, pelo pouco que nós lemos aqui, uma decisão extremamente carregada, difícil. E aqui, meus irmãos, a gente pode pensar que quantas vezes, eu digo nós no sentido genérico, tá? Ampliado das coisas, quantas vezes, por muito menos, Cristo é negado no aspecto de que nós, por exemplo, quando temos temor, né, de homens, e não fazemos, eu usei isso semana passada, né, quando nós não falamos de Cristo porque tememos o que as pessoas vão nos fazer, né, ou nos proibir, às vezes coisas muito menores. Está falando de famílias constituídas, embora de forma errada, mas estava constituída, haviam filhos agora. E eles são obrigados a tomar uma decisão. A última palavra aí, que esse homem, né, fala, Secanias, ele diz assim, que isso seja feito em conformidade com a lei de Deus, que Esdras leu, obviamente, e percebeu o que estava acontecendo e viu contrariedade na prática deles fora das Escrituras, tá? É disso que ele começa a falar agora, que na verdade vem lá de trás. O capítulo 9, então, ele termina com Esdras, que, como eu disse, o escriba, ele termina orando a Deus em profunda tristeza. Ele estava cheio de lamento no seu coração por causa da condição daqueles que retornaram primeiramente lá do cativeiro, e eles agora já passaram bastante tempo, eles estavam totalmente envolvidos com relacionamentos mistos com outros povos pagãos. Então, não é nem o povo que ficou. Quando Israel foi levado para cativeiro, claro que não foi toda a nação.
Mas os príncipes, as pessoas que tinham condições financeiras, elevadas, eles foram tirados, porque o país fica enfraquecido. Mas o problema se dá nesses que retornam. Quando eles retornam, eles se ajuntam com os povos pagãos e constituem família. E aí, meus irmãos, a gente precisa pensar também como que as Escrituras precisam guiar as nossas mentes e corações. E eu estou estudando um texto para pregar domingo, e é justamente, meus irmãos, Pedro falando para aqueles irmãos que ele escreve a carta, justamente isso. Olha, atentem para as palavras dos apóstolos, porque eles viram Jesus. Inclusive o Jesus transfigurado, que traz a imagem da segunda vinda de Cristo. Mas não só isso, ele faz uma segunda advertência: olhem para os escritos dos profetas, o que eles disseram. Tudo está voltado, meus irmãos, para as Escrituras. E aquele povo estava sendo rodeado de falsas doutrinas, de heresias, que era muito comum no princípio e na igreja cristã, e que é muito comum hoje também. A palavra de Pedro era para voltar para as Escrituras, e aqui o problema deles é justamente porque abandonaram as Escrituras. Ezequias, Josias, os dois reis fizeram um grande movimento religioso em Israel. Mas é interessante que quando Josias é encontrado o livro da lei, alguém encontra o livro da lei, é interessante que quando eles leem a palavra de Deus, não sabendo nem que parte eles encontraram, que estava sumido lá, imagina, a palavra de Deus estava sumida, aquela que eles liam com rotina ali. E eles encontram e eles tomam muitas decisões, estavam totalmente fora, não havia mais Páscoa, não havia celebrações das festas, não havia mais o guardar dos mandamentos de Deus. Então, vem na sequência uma pobreza espiritual que afeta diretamente a nossa vida. Aqui, afetou a família. A coisa foi terrível. Então, esses relacionamentos que eles tiveram, trouxeram com o próprio relacionamento práticas abomináveis diante do Deus de Israel, porque aí, meus irmãos, entra idolatria também. Começam a adorar os deuses pagãos, cujas esposas adoravam, aprenderam a adorar. E o povo judeu não teve uma mensagem de novidade de vida em Deus. Eles entraram e embarcaram nisso, os homens, ouvindo das suas mulheres, eles começaram também a se inclinar diante de deuses pagãos, enquanto que a Bíblia, ela orienta que os homens sejam sábios. Cada vez, meus irmãos, a gente percebe no mundo homens mais tímidos diante de Deus. Isso é muito sério. A gente tem falado com os homens aqui da igreja o quanto eles precisam estar à frente da sua família como homens de Deus. Não é chefes mandões. A Bíblia não precisa disso, a família não precisa disso. Homens que amem a Deus e liderem suas famílias. Você percebe que isso sempre aconteceu. E aqui, quando ele fala de coisas abomináveis, o capítulo 9, é idolatria. É ir após outros deuses. E aí, o casamento também com as mulheres estrangeiras. O resultado, então, foi de fato um caos espiritual promovido por atos de desobediência a Deus, que é bem terrível, né? Lá em Deuteronômio 7, e é disso que Esdras vai fazer uso. Ele tem em mãos essa palavra de Deus, o Pentateuco. Ele tinha isso em mãos escrito, e outros textos mais adiante ele tinha também. Mas lá em Deuteronômio adverte, a gente pode entender, adverte justamente isso. Ele não tinha entrado nem na terra prometida ainda. E o que Deus fala através de Moisés ali? Olha que fala. Quando o Senhor, Deuteronômio 7, quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os gigazeus, os amorreus, os cananeus, e os ferezeus, os heveus, os jebuseus,
7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente a destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Olha aqui, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para os seus filhos. Depois ele continua falando aí para frente. Então ele está advertindo lá atrás. E agora, com certeza, Esdras pega esse texto e outros lá do Pentateuco relacionados a esse texto aí e lê. E ele começa a se humilhar diante de Deus. Ele mesmo não estava nessa condição, Esdras, mas ele arranca seus cabelos, ele rasga as suas vestes, né? E aqui não fala que ele se cobriu de pó, mas cobrir-se de pó também era um ato de humilhação diante de Deus por estarem fazendo aquilo que não agrada a Deus. É um reconhecimento diante do Senhor do pecado que estavam cometendo. Então eles estavam agora diante desse caos. Esdras, então, ele lembra as advertências de Deus por meio dos profetas. Lá no capítulo 9, ele diz mais que Deus foi generoso trazendo eles de volta da servidão. Eles não eram merecedores. Ele fala no capítulo 9 que nós não merecíamos. E olha que situação que nós estamos diante do Senhor. E eu penso sempre isso, meus irmãos, que é para a gente sentir vergonha quando nós pecamos. É para nos envergonharmos. É para nós, de fato, diante do Senhor, nos ajoelharmos. Então é isso, é para a gente, de fato, se humilhar. Isso é importante. Esse humilhar nosso é choro diante de Deus, porque o pecado, meus irmãos, ele nos afasta de Deus. Deus é santo. Deus não ama o pecado. E não ama o pecador na condição de pecador, não. Tá? Tem que aprender isso. Que os pecadores precisam se arrepender diante de Deus. O pecado nunca é agradável. Eles não eram merecedores, e agora Esdras lembra isso diante de Deus, né, lá no capítulo 9, e agora ele está ali, está pasmado diante de Deus pela condição de Israel. O texto que nós lemos, ele apresenta então Esdras ainda em oração. Ele está atônito, ele está de fato envergonhado pela culpa dos seus pecados. E a gente precisa lembrar que o pecado ele alcançava toda a nação. A mão de Deus, muitas vezes, ela pesava sobre toda a nação. Por isso que o rei tinha que tomar muito cuidado como rei, né? Não um rei como Acabe, que ele abandonou Deus, né? Ele levantou altares. Manassés também, altares a deuses pagãos. Essas últimas palavras de oração, aí no verso 9, lá atrás, diz assim: aqui estamos diante de ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na tua presença. Essa é uma verdade que os cristãos precisam entender. Não há comunhão com Deus em pecado. Não tem, Deus é santo. E como que Deus então nos aceita, sendo nós pecadores? Sempre, meus irmãos, mediante os nossos arrependimentos. Claro que Deus, quando olha para mim, que sou pecador, eu estou fazendo através de uma ilustração, né? Deus não olha, não me considera a mim. Ele passa a me considerar por causa de Cristo em mim. É Cristo em nós que faz com que Deus nos ame e nos aceite. É porque quando Cristo morreu lá na cruz do Calvário e nós cremos, nós fomos justificados. A justiça de Cristo foi imputada em nós, injustos, e Deus vê Cristo em nós. No entanto, se nós passamos a permanecer no pecado como uma forma de vida, não há comunhão com Deus, por mais que sejamos até cristãos. Comunhão não há. Por quê? Por causa do pecado que nós alimentamos conscientemente na nossa
vida. Assim, ele sabia então que ele não tinha como justificar-se diante de Deus, ele não tinha nenhuma justiça própria diante do Senhor, se Deus não for misericordioso com ele. É isso que ele está pedindo a Deus. Essa é a oração, né? Senhor, se o Senhor não for misericordioso, nós estamos perdidos. E aí, meus irmãos, acontece algo interessante, né? É preciso haver arrependimento diante de Deus. O verso 1, ele fala justamente que não somente Esdras, mas todo o povo chorou amargamente diante de Deus. A situação era tremendamente emotiva, mas eles olharam para a verdade de Deus e essa verdade precisava ser obedecida. Não tem, meus irmãos, preço que cubra estarmos na presença de Deus. Não tem coisa que seja, melhor assim, mais valiosa do que estarmos em arrependimento diante de Deus. Precisamos estar assim, continuamente, diante do Senhor, porque é a única forma de Deus nos receber na presença dele. Pecado, a permanência do pecado demanda orgulho de nossa parte, né? Alimentar o pecado em nós. Todos eles então perceberam suas culpas diante do Senhor. É assim que ele se manifesta. Alguém levanta e fala, mas fala em nome de todo o povo. Todos choram amargamente. Agora, olha o resultado desse arrependimento. A gente percebe aí, versos 2 e 3, vai falar de quê? Houve confissão. Confissão com reconhecimento de culpa. Confissão com reconhecimento de culpa. É como se você reconhece a sua culpa, o seu erro diante de alguém, né? Aqui, no caso, nós estamos falando diante do Senhor, é como um pecado. Eles reconhecem. O verso 2 fala sobre isso. E arrependimento, ele tem só sentido se houver correção. Porque o que adianta eu falar assim, bom, eu lesei alguém e eu não devolvi. Ah, mas como é que eu vou devolver? Se eu devolver, eu vou ficar vou ter que vender meu carro, sei lá, desfazer da minha casa, estou dando um exemplo. Mas eu quero dizer assim, meus irmãos, que essa consciência nós precisamos ter diante de Deus, essa ideia de que o arrependimento ele envolve todas essas partes da nossa vida, ele precisa ser maior do que as coisas que às vezes tentam nos dominar. O verdadeiro arrependimento nos leva às correções diante de Deus, né? A confessar publicamente, né? Perceber a culpa e fazer as correções. Agora, a gente precisa pensar então, para finalizar, que todo o pecado traz com ele traços diversos de destruição. Todos os erros que nós cometemos, eles vão trazer, não tem jeito. São, que a gente pode chamar, em outras palavras, até mesmo de consequências. Mas tem, meus irmãos. O bom é que quando nós nos encontramos com Cristo, Deus vai trabalhando a nossa vida, né? Nós vamos fazendo as coisas mais certas, pelo menos a que se espera. Os erros são menores. E ninguém está impossibilitado de errar e de pecar. A questão é quando nós fazemos do pecado uma plataforma. E ela se torna, né? Ele se torna normal na nossa vida. Então, as destruições, elas vêm, muitas vezes, destruição moral, ou tudo isso junto. Espiritual, emocional, relacional, social, você possa imaginar. Está junto com isso. Infelizmente, nós vivemos dias que as igrejas pararam de impressionar os pecados das igrejas, não estão impressionando tanto mais o mundo. Porque talvez muitas das igrejas estão sendo... Igreja que eu estou falando aqui, eu nem sei se é igreja, tá? Mas não estão mais impressionando. Porque às vezes as pessoas não veem distinção. A vida dos pastores, a forma como eles vivem, fazem seus negócios, até se vestem no dia a dia, como se comportam.
Os escândalos já não assustam mais. Eu sou do tempo, né, com certeza, de que eu via que o pastor é verdade, meus irmãos. Chegar na presença do pastor, com todo o respeito aqui, mas era uma coisa tão interessante, né? O pastor era muito importante. Ele mesmo não se via assim. Ele era um homem de Deus. Mas a gente olhava para o pastor, a figura dele como a figura daquele que realmente ama, cuida. É um homem de Deus para a igreja de Deus. E hoje nós vemos, não são todos, graças a Deus, que eu estou falando não é uma coisa generalizada, mas o mundo não se assusta mais com os pecados, deveria, né? Se acontece com os pastores e com os irmãos, né, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Todo pecado precisa ser interrompido mediante arrependimento em nós pela obra do Espírito Santo. Também, além de trazer mal, a gente precisa olhar e entender isso, mas ele pode ser interrompido, ele precisa ser interrompido mediante arrependimento nosso pelo operar do Espírito Santo. Não é algo que nós fazemos voluntariamente, é Deus agindo mesmo em nós. Todo o arrependimento verdadeiro, ele leva à aceitação e confissão da culpa diante de Deus por nossa parte. Então, essas coisas devem acontecer. Aceitação e confissão de culpa. Aceitação do pecado, né, reconhecimento do pecado e confissão de culpa diante do Senhor. Toda a confissão de culpa ela é acompanhada inicialmente de muita dor, mas ela é seguida de uma imensurável paz. E essa é a maravilha de Deus. Eu não sei quantos já experimentaram em mais alto grau ou menos, mais baixo grau, não sei, não dá para medir essas coisas. Mas a alegria de um arrependimento diante de Deus e o perdão de Deus, que você não ouve Deus falando, né? Deus está falando na palavra, com certeza. Mas você não ouve a voz audível. Você não vê, mas você sente paz no coração, porque sabe que seu Deus ouve a sua oração, Ele ouve a sua palavra, suas palavras, né? Então isso é maravilhoso. Há uma dor, mas há uma recompensa. E os cristãos que experimentam isso são grandemente abençoados por Deus. Não que o pecado traga alguma vantagem, eu estou falando justamente o contrário. É que quando há pecado, o arrependimento diante de Deus e a confissão traz um descanso e uma paz no nosso coração. Só os crentes experimentam essas coisas. Toda confissão é culpa. Já eu falei sobre dor, né? Todo arrependimento e confissão verdadeira é aceita por Deus, tá? Então, Deus ouve e aceita, porque é uma oração e é uma confissão. A forma como ele responde pode ser que seja diferente, mas nós vamos entender. Essa é a maravilha também. Nós não estranhamos a resposta de Deus. Por exemplo, alguém no meio neopentecostal, às vezes olha, alguém comete um ato de vandalismo, alguma coisa merece uma prisão. Muitas vezes a igreja vai orar para não ser preso. E se é preso, às vezes é olhado como uma maldição de Deus. Não é. É uma consequência de um pecado, de um erro. Então, quando nós oramos a Deus e a resposta é a prisão, por exemplo, não é que Deus não ouviu, e não é que Deus não deu paz, né? Mas são as consequências. E Deus é o ser, né, mais justo que existe. Nós não somos justos, mas Deus é. O mais importante, então, é a paz no nosso coração. Não tem problema, né? As consequências para aqueles que amam a Deus e que verdadeiramente se arrependeram, elas podem ser super pesadas, mas a paz com Deus é muito melhor, né? E as Escrituras Sagradas são a base para a nossa conduta, segundo a vontade de Deus. Nós vamos encontrar, então, a resposta para Deus nas Escrituras Sagradas. Nós choramos diante de Deus, nós nos arrependemos diante de Deus, porque a palavra de Deus nos move a isso. É o que aconteceu aqui. Eles viram nas Escrituras que eles tinham pecado contra o Senhor.
Se você ler o capítulo 10 todinho, você vai perceber que foi um momento de muita tristeza, né? As famílias se separando. Mas é isso, né? Foi a consequência. E você vai ver que houveram alguns que se rebelaram e não aceitaram esse arrependimento diante de Deus. Então, você vê que tudo isso é possível mesmo, acontece dessa forma. Meus irmãos, que Deus nos ajude a olharmos para a palavra dele e confessarmos, né, os nossos pecados ao Senhor, porque estamos falando de oração, e aqui nesse caso é oração de confissão e arrependimento. E a maravilha da aceitação de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude em todo esse processo como cristãos.